Olá, querida e querido Amigovski aqui do nosso canal. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Seja bem-vindo mais uma vez e me responda. Você sabia que a gordura da barriga não traz apenas problemas estéticos e vai muito além do incômodo de marcar roupa, de marcar o vestido quando você se olha no espelho? Você imaginava que essa gordura poderia causar tantos problemas gravíssimos para a sua saúde? E já pensou se até os magrinhos, as pessoas em forma teoricamente, pudessem ter essa perigosa gordura? O tema do vídeo de agora são os 5 segredos para queimar, derreter a gordura abdominal de forma extremamente rápida. E todos esses segredos são comprovados pela ciência e você pode colocá-los em prática agora mesmo. E fica até o fim porque eu deixei o segredo mais secreto, o mais importante, para o final. Antes de começarmos, deixe o seu like, curta o vídeo para fazer com que esse conteúdo se dissemine pelo YouTube. Inscreva-se no canal clicando aqui nesse botão vermelho escrito inscrever-se e ative também o sininho. É um coração também para você, o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores notícias de saúde. E também compartilhe esse vídeo, principalmente aquela pessoa que está com a pancinha, que está com o buchinho mais proeminente. Quem sabe ela toma jeito, quem sabe até te acompanha no projeto verão, no projeto carnaval. E comenta aí, você tem gordura na barriga? O que você já fez para se livrar dela? De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários porque eu quero te conhecer melhor. Pessoal, existem 2 tipos principais de gordura da sua barriga. Primeiro é a gordura logo abaixo da pele, do subcutâneo, que é aquela gordura que faz as dobrinhas, os pneuzinhos, que fica marcando a sua roupa quando você olha no espelho. E o segundo tipo de gordura é uma que envolve os órgãos, que a gente chama de gordura visceral. E essa gordura visceral, ela é mais perigosa do que a gordura das dobrinhas. Envolve vários órgãos, rins, fígado, estômago, intestinos, e acaba agindo como um órgão endócrino. Ela é metabolicamente ativa, ou seja, ela interfere na produção de hormônios, regulam o apetite, acabam interferindo no humor, na função cerebral e até mesmo no cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. E essa gordura visceral aumenta a inflamação do corpo, facilitando o aparecimento de resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, esteatose, que é a gordura no fígado, pressão alta, doenças cardíacas e até mesmo câncer. Então a gordura visceral é um problema muito mais grave do que um mero problema estético. E por que a gordura se acumula na barriga? Existem alguns fatores que favorecem esse acúmulo nessa exata região. O primeiro fator é muito estressado. Se você é uma pessoa muito estressada e tem altos níveis de cortisol, o cortisol acaba liberando mais insulina, que causa fome, e também libera miostatina, que é uma substância responsável por quebrar o músculo. Então as pessoas que têm altos níveis de cortisol acabam perdendo massa muscular e ganhando barriga. Então é bem característico. Vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que faz uso de corticoides durante muito tempo. Ela acaba acumulando gordura na barriga, ficando com o bracinho fininho, né, que a gente chama de brincadeira, né, de barrigrelo, aquela pessoa que tem o braço fino, mas é barrigudo. Então isso é uma consequência de altos níveis de cortisol. Segundo ponto que pode estar te ajudando a acumular gordura na barriga: se você come mal, se você come errado, se você faz muito uso de gorduras trans, se você compra produtos no mercado que na lista de ingredientes tem lá gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada, porque a gordura trans ela aumenta a inflamação e também faz com que a gordura saia de outros lugares e se deposite no abdômen. E também se você come muito açúcar. Terceiro ponto é se você está bebendo muito. Primeiro porque o álcool é muito calórico, então cada grama de álcool tem 7 calorias, enquanto cada grama de carboidrato tem 4 calorias, cada grama de proteína também tem 4 calorias. E além disso, além de ser muito calórico, ele também interfere na queima de gordura, porque o fígado acaba queimando, entre aspas, primeiro o álcool para depois queimar a gordura. E o quarto ponto é se você tem uma pouca diversidade de bactérias intestinais. As bactérias boas, elas são muito úteis para a gente,
porque elas participam da formação de hormônios, regulam o apetite, melhoram o nosso humor e até mesmo a nossa imunidade. Muitos consideram o nosso intestino como o segundo cérebro. Para você ter ideia, a serotonina, que é o neurotransmissor do humor e do bem-estar, ele é 95% produzida em nosso intestino com participação das bactérias. E quanto menor a variação de bactérias que você tem no seu intestino, mais chance de ter gordura na barriga, e também existem algumas bactérias que ajudam nesse acúmulo. E como saber que você tem gordura na barriga? Uma forma são os exames de imagem, né? A ressonância magnética, a tomografia, e a outra forma, que não precisa pagar, que não precisa ir na clínica, que não precisa de pedido médico, é você medir a sua cintura, que é a parte mais estreita do seu abdômen, entre a última costela e o ossinho aqui do quadril. E geralmente essa linha passa um pouco acima do umbigo. Um dedinho ali acima do umbigo geralmente é onde está a cintura da maior parte das pessoas. É importante que você não deixe a fita muito apertada, mas também não pode ficar muito solta, né? Tem que ser justa para conseguir medir certinho a circunferência da sua cintura. E aí, quais são os valores que nós temos que ficar atentos? Para mulheres acima de 88 centímetros, a gente liga o sinal de alerta, e para homens acima de 102 centímetros, a gente também liga esse sinal de alerta. E quanto maior a circunferência da sua cintura, maior o seu risco de morrer. Da mesma forma que, quanto menor a sua circunferência da cintura, menor o seu risco de morrer. Obviamente, a gente excluindo os casos de desnutrição, de anorexia, enfim, de pessoas, entre aspas, saudáveis sem esses problemas. E aí, quais são os 5 segredos para derreter a gordura abdominal? Primeiro segredo é: acelere o seu metabolismo. E não vai pensando que vão ser infinitas abdominais que vão resolver o seu problema. Você precisa mudar os seus hábitos como um todo. Não há um milagre e não há uma pílula mágica. E ao perder peso, isso é uma boa notícia, a gordura visceral é a primeira a ser queimada. E aí, como que a gente pode acelerar o nosso metabolismo? Primeiro ponto, primeira opção. O ideal é que você faça todas as opções em conjunto. Primeira opção é exercício aeróbico. E aí a caminhada? Olha, pode ser a caminhada, mas ela não é o melhor, porque elas demandam pouco consumo de energia. Então é melhor que você faça exercícios que te cansem mais, que exijam maior esforço. Uma boa opção disso é o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, mas que precisa ser liberado pelo médico para que você faça. Não dá para ir fazendo que nem um maluco, senão pode dar problema, porque ele é mais intenso. E o HIIT é bom porque ele gera mais resultados em menos tempo, e além disso, o seu corpo continua queimando gordura por horas depois de ter feito o exercício. E como é que é esse HIIT? Você intercala tiros com períodos de descanso. Um exemplo, você está lá na esteira e corre 30 segundos e depois descansa 1 minuto. Você corre 30 segundos, uma velocidade, sei lá, 12, 13, não sei quanto você consegue correr, e depois você anda na velocidade 3, na velocidade 2, por 1 minuto. Então são 30 segundos correndo e mais 1 minuto andando. Isso é uma opção. Você pode fazer 1 minuto correndo e 2 minutos descansando. Você pode fazer 30 segundos correndo e 30 segundos descansando. O importante é que você tenha tempo suficiente para descansar, para poder aproveitar ao máximo o exercício. E existem vários aplicativos gratuitos aí na sua loja de aplicativos. O HIIT se escreve H-I-I-T, beleza? Segunda opção para você acelerar o seu metabolismo é fazer musculação, principalmente de grandes grupamentos musculares, como as pernas. E quanto mais músculo você tiver, maior a sua queima de energia. Quanto mais massa magra você tiver, mais gordura você vai queimar. E tem muita gente que fala assim: ah, mas eu entrei na academia e aí eu fiquei lá 1 mês e eu ganhei peso, ou o meu peso continuou o mesmo. Pessoal, o fato de você ter mantido o mesmo peso ou até mesmo aumentado o mesmo peso não significa que você está acumulando gordura. A gente sabe aqui que o peso ele pode ser resultado de músculos ou de gordura. E é curioso porque o músculo ele é muito mais denso do que a gordura. Então 1 quilo de músculo cabe num espaço muito menor do que 1 quilo de gordura. Então esse peso se mantendo
não necessariamente é você mantendo a gordura, mas sim você transformando aquele peso que era gordura em músculo. Então, se você está na academia e não está perdendo peso, não desanima, continua fazendo, ok? Terceiro ponto aqui para aumentar, para acelerar o seu metabolismo é ingerir proteínas, porque elas geram saciedade e reduzem a liberação de grelina, que é o hormônio que dá fome. Nosso quarto passo é que você melhore a sua alimentação. Então, atividade física, única e exclusivamente, não é o suficiente. Porque se você quiser perder gordura e queimar essa gordura abdominal, você precisa sim estar em um déficit calórico. Ou seja, você precisa gastar mais calorias do que as calorias que você consome. Então você precisa consumir muitas fibras, gorduras saudáveis, proteínas e mudar os seus hábitos alimentares como um todo. É importante, não é fundamental, mas é bom, é preferível que você faça esse déficit calórico com acompanhamento de um nutricionista. Ah, você não tem nutricionista, não tem dinheiro para pagar? Vem para Rio, Cliente Rio pode ser consultado com o nutricionista. Vou deixar aí o link no primeiro link da descrição para você falar com a nossa equipe. E se quiser entrar para a nossa família, será muito bem-vindo. Nosso terceiro passo é diminuir o consumo de carboidratos, mas não é para fazer dieta low carb, não é para cortar tudo igual um louco, não. Você deve manter as frutas, você deve manter os legumes e deve manter também os grãos integrais. Os carboidratos que você deve cortar são os carboidratos vazios, calorias vazias, geralmente dos carboidratos refinados. Pão branco, macarrão, arroz branco, doces e principalmente as bebidas açucaradas, refrigerante, sucos adoçados, cerveja e outras bebidas alcoólicas, porque elas são muito calóricas, ok? Nosso segundo passo é que você abaixe os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol favorece o acúmulo de gordura visceral. Então, como que você vai reduzir o estresse? Atividade física, meditação, dormir bem, fazer terapia, caso você possa. Caso você não possa, venha para a Rio. Faça terapia também, que nós temos nutricionistas, nós temos médicos, nós temos educadores físicos e nós temos eu também, caso você queira ser acompanhado ou acompanhada por mim. Como eu falei, eu vou deixar aí o link, primeiro link da descrição para você falar com a nossa equipe. Primeiro passo é que você faça o seu intestino trabalhar para você. Cultive bactérias boas, consuma bastante fibras, frutas, verduras e reduza bastante o consumo de açúcar. E olha, outra coisa importante também, use antibiótico apenas quando indicado. Eu vejo pessoas com resfriado, com uma faringite, com uma sinusite viral, implorarem por antibiótico. Eu vejo muitos médicos também prescrevendo antibiótico de forma equivocada, e isso acaba gerando muito mais prejuízos do que benefícios. Então, se você está doente, está resfriado, está com dor de garganta, procura o médico, vê se realmente é o caso de antibiótico. Não sai tomando antibiótico da vizinha, da prima, da tia, da mãe que não é médica, entendeu? Consulta o médico. Ah, não tenho médico? De novo, vem para Rio. Vai ser um prazer te atender. Vai ser um prazer fornecer o melhor que a saúde pode te oferecer. Além disso, também existem probióticos. Tem um probiótico muito interessante, uma bactéria muito interessante, que é a Akkermansia mucinifila, que ela é boa para reduzir a gordura, mas é difícil de ser cultivada porque é anaeróbia, ou seja, ela vive sem oxigênio. No entanto, uma combinação de lactobacilos raminosos e bifidobacterium animalis acaba indiretamente aumentando os níveis de Akkermansia no seu intestino e acabam ajudando também a perder a gordura da barriga, assim também como o Lactobacillus gasseri. Pessoal, avisos importantes aqui. Defina metas, mas metas que sejam possíveis, né? Não dá para você definir uma meta, eu quero perder 10 quilos em um dia. Isso não existe. A forma de você perder 10 quilos em um dia é você cortar a perna fora, corta o braço fora, entendeu? Mas perder 10 quilos de gordura com alimentação e atividade física não vai acontecer em um dia, vai acontecer em 3 meses, 4 meses, mas é importante que você defina metas para você saber aonde você quer chegar. Segundo aviso, não deixe a dieta tomar conta da sua vida, não fica bitolado, não fica pensando, ai meu Deus, agora eu saí um dia da dieta, agora eu tô ferrado, agora eu não vou conseguir voltar. Não, é normal, em alguns dias vão ter recaídas. Não desanime por causa disso. Não fique assim, ai, não vou comer esse pedaço de pizza porque tá na minha dieta, então vou aqui tomar um gelo, chupar um gelo. Não.
O mais importante é que você mude o seu hábito alimentar como um todo. E para fazer mudanças, você tem que permitir alguns, entre aspas, deslizes, né? Faz parte de um estilo de vida saudável você comer uma pizza, você comer um hambúrguer, você ir uma vez no rodízio. O que não dá é para você fazer isso sempre, todo dia, 3, 4, 5 vezes por semana. O seu hábito, a sua regra tem que ser boa, tem que ser uma alimentação boa. E aí, em alguns dias de exceção, você enfia o pé na jaca e não tem problema nenhum com isso. Terceiro aviso, arrume companhia. Marido, esposa, namorado, namorada, amigo, porque é mais fácil quando você tem alguém para ir com você, para te fazer companhia, e fica entre as, não é nem uma competição, mas fica aquilo de um dando força para o outro e um incentivando o outro. Quarto aviso, comemore pequenas vitórias. Então você perdeu lá 500 gramas, comemora. Não é para comemorar indo no rodízio, senão você vai recuperar tudo, mas comemora, escreve lá, posta no Instagram, não sei, se dá um presente, enfim, comemora do jeito que você quiser. E que tenha paciência, porque as coisas não acontecerão do dia para a noite. Roma não foi construída em 2 horas. Foi construída aí ao longo de algumas centenas de anos. Nem Deus criou o mundo em algumas horas, né? Demorou alguns dias, no caso 6 dias, e descansou no 7º. Pessoal, se você está procurando guia, se você quer ajuda para queimar, derreter essa gordura na barriga, eu recomendo que você leia o meu livro Código da Longevidade, que é um valor simbólico, levando em consideração todos os benefícios que o livro trará para a sua vida e também para a vida da sua família. Então lá vão ter dicas de alimentação, dicas de atividade física, de como dormir bem, de como controlar o seu estresse para reduzir o seu cortisol. Tudo isso vai estar lá, e se você colocar em prática 10% do que está escrito lá, eu tenho certeza que a sua queima de gordura na barriga vai ser maximizada de uma forma que você nem consegue medir. Então, ó, clica aí no link da descrição falando do livro. O primeiro link é o link da Rio, caso você queira vir para a nossa família, e o segundo link é o link do livro O Código da Longevidade. Então clica aí, ó, faz o seguinte, quer ficar bom de uma vez por todas? Vem para Rio e também compra o livro que você vai ficar na boa, e eu te garanto, se não gostou do livro, eu devolvo o seu dinheiro. O risco é todo meu, o risco não é seu, ok? E aí, gostou do vídeo? Qual é o próximo que você vai assistir? Eu vou deixar aqui as minhas sugestões para você. A primeira, o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar. E a segunda, são os 10 melhores alimentos para limpar as suas artérias. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.